Bem, amigos da TV Nativa, estamos aqui com Eliane Lima. Eles que acabaram de sair de quadra, vieram de Jaguaribe se apresentar em Tabuleiro do Norte. O nome da quadrilha é Verde do Meu Sertão. E ela vai falar um pouco sobre o tema, o que eles trouxeram para a quadra. Você vê que ela ainda está aqui um pouco suada, mas é porque o festão foi grande, viu? Foi um baita de um forró nessa quadra, quadrilha, tudo misturado. Teve até música indiana, que eu achei, assim, esplendoroso. Vamos lá, Helena. Primeiro, seja bem-vinda à nossa comunidade, Olho d'Água da Bica, no quarto Tabuleiro Festeiro, Tabuleiro do Norte. Olá, muito obrigada pela recepção. E a gente está trazendo um tema assim bem inovador, né? A gente está falando sobre a cultura indiana. A gente quis trazer essa mistura de culturas, né? A gente uniu, na verdade, as duas culturas. O tema fala do amor de um indiano e uma nordestina. E assim, a gente pôde misturar as duas culturas e contar um pouco da história de como se vive na Índia, de como se vive no Nordeste e como essas duas culturas podem se unir e pode trazer, assim, um São João aí lindo, belo, maravilhoso, contando aí, trazendo uma história esplendorosa. Eliana, deixa eu lhe perguntar um negócio. Essa história foi baseada em fatos reais ou é fictícia? Não, é fictício. Na verdade, a gente criou essa temática, né? A gente criou essa história. Porém, eu fui fazer uma aula, depois que a história estava criada, eu fui em Fortaleza fazer uma aula indiana lá com a professora e, por coincidência, a história era dela. Por pura coincidência, ela é uma nordestina, conheceu um indiano, foi morar na Índia e eles vieram morar aqui, né? Que é a Nara. Eu tive aula indiana com ela, mas a história foi criada antes de eu conhecê-la. E quando eu fui lá fazer essa aula com ela, eu vi que a história era muito parecida com a dela, né? Assim, não toda a história, mas essa questão da nordestina, conhecer o indiano, o casamento dos dois, a união. Então, assim, bem interessante, não é baseado em fatos reais, mas existem fatos reais baseados na história que a gente contou. E de onde surgiu essa ideia? Assim, eu sou amante da cultura, né? Eu gosto muito de ver diferentes culturas e vendo um pouco sobre várias culturas, quando eu vi sobre a cultura indiana, eu achei, assim, muito legal. Assisti, inclusive, a novela Caminho das Índias para entender um pouco. E nisso eu vi o quanto se assimilava com a gente, né? Lá eles têm muita adoração pelos deuses, aqui a gente tem muito pelos santos, né? Que é os santos juninos. Lá a dança é muito forte, como aqui no Nordeste também a dança é muito forte. Lá tudo eles se comemora com dança, com festa, assim como a gente. Então, assim, eu comecei a notar que essas culturas, que as nossas culturas, elas se assimilavam muito. Então, assim, é muito interessante que a gente possa trazer para o São João culturas que são similares, porém em realidades diferentes, né? Que lá eles têm uma cultura diferente, mas também muito parecida com a nossa. Você, como coreógrafa, assiste a novela e observa que essas culturas se parecem. Mas você já viu algo na quadrilha junina que tivesse uma mistura de cultura? Porque eu só vi agora, só vi dessa vez. É ousado. Realmente é uma coisa que não se vê muito. A gente sempre vê temas bem regionalistas, né? Ou temas assim mais sociais. Uma mistura de cultura realmente é muito difícil. Então, quando a gente decidiu fazer, a gente sabia que era tudo ou nada. A gente sabia que era algo muito desafiador, que era algo muito difícil de trazer para dentro de quadra, porque a gente precisava transformar em São João. Então, assim, como a gente transforma música indiana em São João? Como a gente consegue? Então, assim, foi um estudo muito aprofundado. Nós unimos várias cabeças, várias pessoas para pensar e chegar a um denominador, né? Então, também veio a ideia do menino, né, do João, dele ser filho dos dois, da nordestina com o indiano, e ele ser a união da cultura, né? Ele traz os dois lados da moeda. Ele é filho de um nordestino e de um indiano. Então, o marcador, quem marca a quadrilha, é realmente quem traz a história, que é o filho das duas culturas, né? E realmente o João veio para complementar. Sem o João, eu acho que não teria acontecido. Mas sem aquele elefante também. Outro desafio foi a gente trazer aquele elefante. Porque, assim, quando a gente estuda, a gente vê todos os elementos, né? E um elemento muito forte lá é o elefante. Como a gente vai levar um elefante para dentro de quadra? Então, foram dias e dias, meses, na verdade, pensando como a gente vai transformar um elefante, né? Então, foi difícil. O elefante já saiu nos últimos dias, a gente conseguiu. Como você vai tirar um elefante de dentro de quadra, tendo só 5 minutos? Aí foi todo um estudo de estrutura, se une, a gente já deixa ele no ponto, só engata ali a cabeça dele e vai pra frente.
É Porque difícil. era isso que eu pensava. Como vai tirar? Quando vocês estavam lá e eu olhava cada passo diferente e eu ficava, como eles vão tirar esse elefante de dentro do quadro, só tendo 5 minutos esse elefante aqui, como é que vai sair esse elefante? Era isso que eu pensava direto, mas saiu. E a regional? Eu quero saber como foi essa musicalidade no regional. Misturou música indiana mesmo. Como esse pessoal aprenderam isso? Foi difícil. Porque, assim, a música indiana, ela tem instrumentos musicais que aqui a gente não tem, né? Que é bem fora da nossa realidade. Mas o que a gente pensou? Vamos usar o que a gente tem e vamos se aproximar o máximo possível que a gente consegue da musicalidade deles. Então, nós escolhemos músicas que a gente conseguisse transformar, né? Claro, né? Se a gente tivesse o conteúdo que eles têm de instrumento, né, o boom teria sido maior. Porém, a gente conseguiu, diante com o que a gente tem, trazer a cultura e a musicalidade indiana para dentro de quadra. Pra quem não sabe, gente, o regional, quando a gente fala em regional, é aquela banda que está lá tocando, a gente chama de regional. E assim, eles cantaram e tocaram música indiana misturado com quadrilha. Só quem estava aqui para ver e só quem vai estar assistindo aqui na TV Nativa vai ver isso daí, porque foi tudo filmado, viu? Exatamente, assim, o nosso regional, assim, é espetacular. E eles realmente compraram a ideia. No começo todo mundo se assustou, né? Porque quando a gente fala do tema, quando a gente traz... Quando traz o novo, ele é muito assustador. Então, de primeiro momento, não tem como a gente fazer isso, não vai entrar, mas vamos aqui, a gente puxa de um lado, puxa do outro, vamos encaixando. Aí o regional comprou a ideia. Então, no momento que todo mundo comprou a ideia e todo mundo entendeu que a gente só conseguiria realmente transformar, aí foi todo mundo começou a trabalhar junto e começou a se entregar realmente no que era preciso e o resultado tá aí. Pois muito bem, parabéns, boa sorte. Eu, por mim, Já tinha dono. o campeão seria a quadrilha de Jaguaribe. Com certeza. Agora eu não sou jogadora, né? Então, eu só quero dizer a você que vocês são lindos, é massa, é show e que continue, que venha outras culturas, viu? Sim, mas assim, só nesse calor do público, né, de gostar, quando a gente sai de quadra na maioria das cidades, pra gente o primeiro lugar é de vocês. Então, assim, pra gente a gente já tá no primeiro lugar. Mas vocês estão no primeiro lugar. Então, assim, muito obrigada. A gente agradece de verdade. E só em ouvir todos esses comentários positivos pra gente, a gente já ganhou o festival. Muito bem.